questão era que porque que a humanidade está entristecendo. Verdade. Bom, porque se a gente está evoluindo, por que tem esse algumas paradoxo? questões. É assim, o que o espiritismo diz? Por que um cara fuma e não tem câncer de pulmão? E outro que não fuma tem câncer de pulmão? O cara bebe e não tem cirrose. O outro que não bebe tem cirrose. Porque antes da gente reencarnar, a gente já vem com essas características. Por exemplo, se ele fumou e não teve câncer de pulmão, ele causou um dano nas leis naturais de Deus, que ele vai ter que reparar isso. Quando ele reencarnar, ele já vai reencarnar com essa tendência. E, às vezes, ele nem fumando, ele vai ter um câncer de pulmão. Ou fumando um pouco, ele vai ter um câncer de pulmão. Então, assim, voltando a falar um pouco do suicídio também... Porra, aí é foda. Não, mas você não fuma muito. Isso aí é assim, tipo então, assim... Tá, mas e se o eu do passado... aí você vai se pegar. Porra, não, tudo bem, vai. Mas, assim... Mas aí tem a questão do cigarro, isso depende também, porque no passado as pessoas não sabiam que o cigarro fazia mal. Então, não, era glamour, né? Era normal, você não sabia que o cigarro fazia mal. Então não tem como você ver culpar alguém. O garoto propaganda da Marlboro lá morreu de câncer. Morreu de câncer, os caras tentaram comprar ele ainda. No pulmão, cirrose, sei lá, câncer. Aí o que acontece? Então, vamos dizer assim, você hoje é uma mistura de todas as suas escolhas, nessa vida e nas vidas passadas. Então, tipo assim... O Igor nasce com tal... Por isso está no DNA. Por que as pessoas hoje conseguem... Alguns laboratórios conseguem ver se a pessoa vai ter câncer de mama ou não? Porque está lá no DNA. Sim. Então, antes de reencarnar, esse seu DNA é preparado para você reencarnar exatamente com aquelas características. Quem fala isso não sou eu, é o André Luiz. É Chico Xavier. Isso está no livro de Chico Xavier. Ele fala lá que tem um laboratório que eles fazem essas análises desses... E eles escolhem exatamente os cromossomos necessários que você precisa para reencarnar. Por isso que precisa ser tão perfeita essa construção da vida. Então, você vai reencarnar com as expiações e as provas baseadas naquele seu histórico e preparado para aquilo. Então, chega lá, começa a vida. Então, algumas pessoas nascem realmente com uma tendência muito grande a ter depressão. E aí você junta mais com a quantidade de informações. Há 2000 anos atrás... Um imperador romano era o cara que tinha mais acesso a informações. Qualquer criança hoje de 5 anos tem muito mais informação, 1000 vezes mais informação que o cara. Muito mais. O nosso corpo biológico não foi feito para viver com essas informações, porque veio de uma evolução de milhares de anos, 200 mil anos, Homo sapiens. Então, hoje, você tem acesso de ataque de ansiedade toda hora. Os nossos antepassados, ele tinha ataque de ansiedade quando ele ia caçar um bicho e via um leão, ele tinha que tomar cuidado para ele não morrer, ou então na hora de caçar, era uma vez a cada 3 dias. Sim. Hoje, um carro te fecha, pum, ataque de ansiedade. O farofeiro antes, pum, ataque de ansiedade. Aconteceu não sei o quê, pum, ataque de ansiedade. Isso aí começa a desenvolver crise de pânico, que causa depressão e que causa ansiedade. Então, vamos dizer assim, o mundo está doente. Aí você junta tudo isso com a porcaria que nós temos na mídia, que é só música ruim, música das trevas, que eu vejo assim nesse ponto de vista. Por exemplo, agora, você vê essa música da Anitta, nem sei se eu podia falar, mas eu vou falar, né? Se qualquer coisa você fala, pare! Por mim você pode falar, você pode deixar o que você quiser da Anitta. Tá bom. Eu, particularmente, acho a Anitta muito foda. Porque ela é, do ponto de vista cultural, assim, de levar o Brasil pro mundo. Sim. Mas você tem... Só que ela levou de costas, com a bunda, né? Esse é o problema. É um jeito de enxergar. Então, eu sei, tô enchendo o saco. Mas, assim, o fato é o que eu vejo o quê? Então, hoje, os jovens, por exemplo, são alimentados de lixo. Eu gosto até de funk, mas eu não gosto de funk ostentação. Ostentação não, ostentação tudo bem. O funk que fala de coisa. Então, agora, essa nova música da Anitta, ela fala que o cara vai gozar em 5 minutos. Olha o jeito, olha o nível que nós chegamos. Ela tá mostrando o útero praticamente. Outro dia cheirou o toba da outra lá, Luísa Tonta, sei lá. Então, assim, o nível que essa galera chegou, isso daí contamina. O que eu entendo, o que acontece, tá? Então, você começa a juntar as questões. Você junta as questões biológicas, que às vezes é a maior parte, né? Porque você vê, eu conheço gente que tem realmente esses problemas. Eu já levei em 200 médicos, não adianta. Você leva em médico, toma remédio, muda remédio, faz psiquiatra, pensa isso, pensa aquilo. Não importa o que você faça, a pessoa não melhora, porque isso realmente está no organismo biológico dela. E aí tem essa questão e tem também a questão dos pensamentos, tem a questão dos obsessores que ficam atrasando a pessoa. Os obsessores ficam lá, por exemplo, você teve uma experiência ruim quando você tinha 15 anos lá, algo que te envergonha. O espírito das trevas, ele vai ficar fazendo você lembrar dessa experiência. Então, ele vai sempre ficar tentando colocar na tua cabeça, voltar a alguma coisa que te deixe mal para que ele possa te atacar cada vez mais. Então, tem essas influências espirituais. E, além disso tudo, tem essa questão que eu chamo de tentáculos do mal. O tentáculo do mal, eu acho que você vai concordar com isso. Existem várias coisas no mal. E tem desde os crimes mais
hediondos, vamos dizer assim, que a gente sabe, abuso de menores e tal, não vou ficar falando aqui, né? Infanticídio, que é tirar o bebê na barriga da mãe e tal, e várias outras coisas, até as coisas mais leves que são implantadas pelos espíritos das trevas, por exemplo, como uma música que fala que o cara vai gozar em 5 minutos e que é legal transar com todo mundo e que se dane. Porque isso, na verdade, está fazendo o quê? Está desvalorizando totalmente a mulher. Totalmente. Está mostrando. Tá fazendo o feminismo que os homens gostam. O empresário deve ser homem, que está ganhando dinheiro pra caramba. O cara que escreveu uma música normalmente é homem, porque a última vez que eu vi era isso. Então, tipo assim, a mulher só está servindo de objeto ali. Ela é só o objeto do objeto. Aí ensina molecada, criança de 13, 12, 11, 10, 14, a transar com qualquer um. O que está causando hoje em dia? Um monte de adolescente para adolescente grávida, porque a mãe e o pai não têm base de educação para passar para os filhos. Tá um monte. Nunca houve tanta gravidez. Sim, isso é fato. A maior causa hoje de largar a escola é por gravidez. É verdade. Então, tipo assim, aí você coloca filhos no mundo de uma criança que não está preparada de 14 anos, porque ela engravidou no fluxo de um cara que ela nem sabe, porque a retardada da Anitta fez uma música. Isso que é muito grave o que está acontecendo, que ninguém vê. Que são pessoas de influência. Um salto lógico um pouco forçado, na minha opinião. Mas é verdade, isso são dados. São dados. Ou nunca... É assim, o que acontece? Aí entra aquela questão do inconsciente. Eles minam e contaminam o inconsciente das pessoas. Como? Uma criança de 13 anos, não tem nada demais dançar uma música dessa, só que tá dando informação pro inconsciente dela. Mas quando eu era moleque, a gente... Não eu, porque não era minha pira, mas assim, a galera dançava na boquinha da garrafa, da tua época essa porra. Sim. Né? De bota a mão no mas joelho, a boquinha da garrafa não engravida, não tô zoando. Dá uma baixadinha, vai mexendo gostoso. E já era já é uma geração mais contaminada, mas assim, não é tanto como é hoje em dia. Que você mas a mídia influencia, é verdade. Quando saiu o filme Os 13 Porquês, que fala de um suicídio também, de uma menina. É, uma série Netflix. Né? Teve, assim, uma enxurrada de gente que se matou também. Então. Não, você pega aquele... Não, eu não tô negando que existe influência, presta atenção, ó. Vamos ver no Instagram, todo mundo posta aquele foto Round 6. feliz. Quer dizer, você não é feliz, né? Pô, como assim? O Round 6. Quando você começa a assistir... o Round 6 é como assim, são uma das divisões dos tentáculos do mal. Você pega o Round 6, você olha e fala, não é nada demais, é um negocinho legalzinho e tal. Quando você começa a ver aquele seriado, você começa achando meio impressionante que os caras morreram. No final do seriado, você tá torcendo pro cara morrer. Tipo assim, romantizou na sua cabeça, normalizou no seu inconsciente que é de boa matar os outros caras, ver os caras morrer e os caras matar. Essa é a questão, entendeu? E é isso que essas músicas fazem. Elas romantizam e fazem os pré-adolescentes acharem que é normal a pessoa transar com qualquer um, a pessoa fazer todas as coisas, usar droga, porque agora a Anitta fala... Eu tô falando da Anitta porque tá em alta, mas tem um monte de idiota que faz a mesma coisa. E aí, usar droga... Agora fala direto, a Anitta fala de droga. Quando ela começou a carreira dela, ela não era desse jeito. Ela era uma pessoa super centrada, que fazia o bem, inclusive tinha boas letras, não falava de droga. Agora ela consegue falar de droga, sexo e bebida, tudo na mesma música. Tipo, é o combo do capeta, tá ligado? Você já parou pra analisar a Anitta espiritualmente? Já, mas essas pessoas são todas contaminadas. É por isso que qual é uma das coisas... Você pode ver que essas pessoas que estão na fama, elas ficam achando que elas vão encontrar a felicidade. Aí elas começam a buscar a felicidade. Aí a pessoa tem essa... Por que você acha, por exemplo, que Chico Xavier... É que a gente está emendando um assunto no outro. Né? Mas, por exemplo, Chico Xavier... Você escreveu lá no YouTube, Últimos Dias de Chico Xavier. Meu, o cara tava todo zoado, assim, fisicamente falando. Não levantava, não andava direito, cego, surdo... quase não ouvia e sorrisão de uma ponta a outra, por causa da vibração que ele tava. Aí você pega o cara do Link Park, tirou uma foto felizão na praia, no dia seguinte se matou. Verdade. Então você vê, a felicidade, ela tá além das questões biológicas, porque quando é questão biológica, como a gente falou do filho dele, é uma coisa diferente. Mas quando você não está falando só das questões biológicas, você está falando compatível à vibração que você se encontra. Então você só consegue realmente ser feliz se você tiverem uma vibração boa. Então não é o dinheiro que faz isso. Não é sexo, não é bebida, brigadeiro um pouco, mas passa. Eu sei disso porque eu tive essas experiências e tipo assim, quando que eu fui mais feliz na minha vida, hoje eu devo ser o cara mais feliz do mundo, eu acho isso, sinceramente, mas deve estar no top 5 se eu não sou. Tá. Mas assim, quando eu tive um problema, eu tive vários problemas financeiros para conhecer o espiritismo,
eu fiquei mais feliz na minha vida quando eu estava pior financeiramente falando, porque eu tinha muita grana, eu quebrei para poder conhecer o espiritismo e os espíritos passaram o rodo em mim de um jeito que eu fiquei estragado. Eu cheguei a não ter grana para comer, na verdade. Eu cheguei a não ter grana para comer, só que eu estava, top. Porque eu tinha melhorado minha vibração num ponto que antes minha vida era só balada, mulher e... só isso, balada e mulher, na verdade. Não tinha tanta coisa, era só os dois. Era só balada e mulher e bebida, eram essas 3 coisas, verdade. E aí eu vi que realmente não era feliz. Eu tinha acesso a tudo, amor de mulher gata, um monte de dinheiro, um monte de coisa. E aí quando eu caí, que eu levei a rasteira dos espíritos, que eu me ferrei, fiquei até sem dinheiro para comer, isso realmente aconteceu desse jeito, eu percebi que a felicidade não estava nessas coisas. Não é um pouco de crueldade dos espíritos te fuder grandão? Mas se eles não tivessem feito isso, eu era muito orgulhoso. Eu era muito orgulhoso, porque sempre o que eu fiz, sempre deu certo. Então eu sempre pensava, caraca, eu sou top. Eu ainda penso isso, mas não tô brincando. Mas tipo assim, eu sempre pensava dessa forma. Então era complicado você chegar para um cara assim e falar, nós somos espíritos aqui, agora você é nosso peão aí no rolê. Acho que eles não quiseram fazer isso. Aí vai melhor me... Não funcionaria, talvez. Não, tô zoando. Eles fizeram isso também porque eu não acreditava em nada, na verdade.